Querida irmã, ao Ministério de Música, que puder ir dedilhando esse violão, eu agradeço, para que a gente possa rezar bem esta homilia. Mais do que uma palavra do Padre Luvanor, uma palavra que vem de Deus. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim: o Espírito que ora em nós, porque nós não sabemos como pedir nem orar como convém, mas é o Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza. E para que eu não seja um empecilho para aquilo que o Espírito Santo quer falar nesta noite a você, a mim, mesmo sentados no dedilhar desse violão, a gente reza assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. E deve ser assim em nossa vida, querido irmão, querida irmã. Muitas vezes não sabemos como pedir, nem orar como convém. E o Espírito vem nos recordar das coisas de Deus. O Espírito vem nos encher dos 7 dons de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade, de santo temor de Deus. Basta nós sairmos da presença do Espírito Santo, basta sairmos da presença de Deus e nós sabemos do que somos capazes, verdade ou não é? Sai de Deus para você ver do que você é capaz. Se eu me permito sair de Deus, eu sei do que eu sou capaz. Então hoje pedir esse mesmo Espírito nesta 8ª noite, junto com os nossos imperadores, junto com os nossos freis, junto com esta comunidade, significa dizer: Espírito Santo, vem mesmo em auxílio da nossa fraqueza, porque eu não sei como rezar, não sei pedir como convém, e se eu saio de Deus, muitas vezes, Espírito, peço até coisa que não deve pedir. Quantas vezes há pessoas que até pediram para morrer no momento de dificuldade? Então o Espírito nos inspire palavras de sabedoria, dê-nos entendimento, dê-nos ciência, para caminhar nas estradas longas da vida e por vezes difíceis. Nós estamos vivendo o 48º dia deste tempo da Páscoa. Amanhã o 49º dia, e no 50º dia é a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Santíssima e os apóstolos, naquele santo e extraordinário cenáculo. Nós ficamos 40 dias nos preparando para a festa da Páscoa, e agora, neste tempo festivo, 49 dias, 7 semanas, um tempo perfeito. Multiplica-se aí 7 vezes 7, né? O número 7 é muito significativo, né? 7 dias vezes 7 semanas, 49, e o 50º dia é a descida do Espírito Santo. Eu e você hoje somos chamados a observar este tema que está sendo meditado ao longo desta novena. O Divino Espírito Santo desperta em nós o dom da compaixão. Ter compaixão, gente, é olhar para o outro e sofrer junto, compadecer. E olha que muitas vezes a gente pode fazer algo pela pessoa, mas muitas vezes a gente não pode fazer algo além de sofrer junto com a pessoa. Mas na nossa oração, naquilo que a gente pode fazer pelo nosso irmão, é o Espírito que vai movendo-nos para quebrar em nós o indiferentismo, o egoísmo, o individualismo e um mundo que está assim. Inclusive esse ano, ou ano passado, melhor dizendo, quando eu pregava aqui, me parece que no EJC, eu perguntava aos jovens como eles veem o mundo hoje, e se pudesse definir em uma palavra, quais palavras poderiam ser ditas, e um deles disse: padre, o mundo está muito egoísta, individualista.
Deus convida a mim e a você não é ao individualismo, não é ao egoísmo, mas é a compadecer-se, a ter empatia pelos outros. Inclusive existe uma santa chamada Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein. Ela tem livros interessantes sobre a palavra empatia, olhar pelo outro, nos compadecer, nos ajudar uns aos outros, porque nós vivemos num mundo tão complexo e se nós não nos ajudamos, nós nos perdemos com ele. Eu venho aqui hoje trazer a vocês, não é uma palavra nova, mas fazê-los recordar daquilo que já vivemos talvez em outro momento. E quando nós nos preparávamos ao longo deste tempo de Páscoa e de um modo especial nas últimas 2 semanas, nós ouvimos aquela palavra do Evangelho que diz: o Espírito Santo vos recordará todas as coisas que eu vos tenho dito. Nós estamos neste intermédio entre a festa da Ascensão do Senhor, onde Ele subiu ao céu, e cá entre nós tudo aquilo que Jesus prometeu se cumpriu. Ele falava para os discípulos: eu vou sofrer, o Filho do Homem deve sofrer muito, e sofreu, e como sofreu. O Filho do Homem vai morrer na cruz, e morreu, e aconteceu, e nós temos aí essa promessa do Senhor que se cumpre. Mas Ele ressuscitará ao 3º dia, e nós estamos vivendo estes dias felizes da ressurreição. Mas Ele promete depois aos discípulos que subiria ao céu, e nós contemplamos dentro do credo esta palavra: Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós celebrávamos isso no domingo passado. Mas Ele também nos dava aquela palavra do domingo passado na primeira leitura: não vos afasteis de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vós sereis batizados no Espírito Santo e no fogo. E se cumpriu, gente. Aqueles que estavam medrosos, que estavam acabrunhados, a eles é dada uma força extraordinária, o dom do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que nos conduz ao longo destes mais de 2000 anos de igreja. Nós temos agora uma presença não física de Jesus entre nós, mas Ele nos deu um defensor que nos encaminha nas estradas da vida, nas dificuldades que passamos, para que não nos perdemos, para que não nos percamos. O Espírito vos recordará todas as coisas, recordará tudo o que eu vos tenho dito. Repita comigo assim: quem não faz memória do passado, quem não faz memória do passado, se perde no presente, se perde no presente e compromete o seu futuro. E compromete o seu futuro. Você prestou atenção no que você acabou de dizer? Quem não faz memória do seu passado se perde no presente e não se vislumbra um futuro bom. Porque hoje nós vivemos um mundo que parece que se encontra desesperado. Inclusive para o ano que vem é previsto o jubileu da esperança. A cada 25 anos a igreja celebra um ano santo, um ano jubilar. O último ano jubilar que nós celebramos foi no ano 2000. Mas muitos nem lembram que era ano jubilar, porque estava todo mundo preocupado se o mundo vai acabar, ano 2000, aquela coisa, né? Será que vai acabar, será que não vai? Já passou 25 anos, né, daquela época. 25 anos, jubileu da esperança, peregrinos da esperança. Em meio a um mundo que parece que perdeu a esperança, Deus nos convida a olhar com esperança, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então fazer-nos recordar que o nosso passado, gente, é brilhante, que a nossa igreja não nasceu de uma experiência qualquer, mas em torno de uma mesa, em torno de um altar, Jesus com os seus amigos, naquela ceia, nos deixa esta possibilidade de todas as vezes que celebrarmos, fazer isso em memória dele. Muito mais pensar um cristianismo olhando pela cruz, ou olhando para a cruz, melhor dizendo, mas compreender que Ele não ficou na cruz, mas na ressurreição Ele nos mostra que nós também fomos feitos para a vida, e vida em abundância. Não é à toa que João, no capítulo 10, nos traz as palavras de Jesus com esta expressão:
Eu quero vida para vocês. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então hoje o que o Espírito nos recorda, nós falamos que quem não faz memória do passado se perde no presente. Então, para nós não nos perdermos em meio a esse mundo sem esperança e não vislumbrarmos o nosso futuro, recordar as primeiras comunidades cristãs, gente. Aliás, você sabe o que significa a palavra recordar? Sim ou não? O que significa recordar? Segundo o dicionário, a palavra cordis significa coração. Então, cordis significa fazer passar no coração novamente coisas boas. Claro, muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e nós vemos coisas tristes acontecidas, mas se não dá para refazer o passado, se não dá para voltar lá no passado e refazer aquilo, pedir ao Senhor, dá-me do teu Espírito Santo para que eu possa olhar para frente e aquilo que não nos matou, nos deu força para a gente seguir adiante, superando essas adversidades. Hoje eu quero recordar, fazer passar no coração também de vocês o que as primeiras comunidades viveram. Me permita a leitura do texto que foi preparado. O Concílio Vaticano II, em sua Constituição Sacrosanctum Concilium, afirmou que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz e teve no Pentecostes a sua manifestação missionária. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram desanimados, desarticulados, sem destino. Talvez hoje você se encontre assim também, desanimado, desarticulado, sem rumo, sem esperança. Os discípulos estavam assim. Somente após as aparições de Jesus ressuscitado, o mistério pascal começam então a compreender a vida de Jesus como essa realização das antigas promessas. Ele não ficou na cruz, ele não ficou no sepulcro. No pensamento deles, querido irmão, querida irmã, não só o Cristo ressuscitou, mas eles também renasceram com Cristo. Lembra que eles estavam medrosos ali naquela sala fechada? E Jesus traz a paz, irradiando então a sua esperança em meio ao medo que eles estavam. Segue então pontos marcantes da espiritualidade da igreja em suas origens. Uma espiritualidade nascida no mistério pascal faz com que a primeira comunidade compreenda o sentido mais profundo das palavras e dos gestos de Jesus. O que ele prometeu aconteceu. Morreu na cruz, morreu. Foi para o sepulcro, sim, mas no terceiro dia, a ressurreição. Ele não está morto. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes faz com que os membros da primeira comunidade se transformem e adquiram força, coragem, esperança, alegria e otimismo para continuar a missão de Jesus. Os primeiros cristãos, à luz da ressurreição e da presença do Espírito Santo, transformaram as suas vidas e as vidas de tantas outras pessoas. A gente começa a olhar, gente, para os grandes santos desta igreja. Olha que você está na igreja de São Padre Pio, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de São Francisco de Assis, do grande Santo Antônio de Pádua, na igreja de João Paulo II, na igreja de tantos homens e mulheres, de Dulce dos Pobres, de Madre Teresa de Calcutá, de homens e mulheres que foram se deixando inebriar pela presença do Espírito e como fizeram a diferença no seu tempo e continuam ainda hoje nos inspirando. Eu e você somos chamados também a deixar-se ser transformado por esta presença do Espírito para também transformar a vida de outras pessoas. O sinal mais característico da espiritualidade das primeiras comunidades é a vivência da palavra de Deus. Os primeiros cristãos levam a palavra de Deus na perspectiva do Cristo ressuscitado e por isso, ao invés de seguir doutrina dos doutores, seguiram tudo que a palavra de Deus ensinava à luz do evento Cristo, do acontecimento Jesus Cristo. Quantos têm... Eu nunca estou proibindo você de fazer leituras, não, é importante que você leia.
É importante uma boa leitura espiritual, mas quantas vezes se deixa de lado a palavra que nos nutre a esperança? Ler, gente, a vida de Jesus Cristo precisa ser para nós este norte para a nossa própria vida. Quantas vezes já não tem se lido mais a palavra de Deus? Hoje eu te pergunto, como é que está a sua leitura bíblica? Tem lido a Bíblia? Tem se debruçado sobre ela? Gostamos de contar muitas vezes histórias, mas como é bom contar uma história tão extraordinária como a história que aconteceu com Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele continua fazendo ainda hoje. Olhamos ainda para a espiritualidade da primeira comunidade cristã. Um sinal também característico dessa espiritualidade, da vivência da palavra de Deus, é a coerência entre a fé e a vida. Eles entenderam então a palavra de Deus e começaram a viver esta mesma experiência. E aqueles que não eram cristãos, eles olhavam para aqueles que eram cristãos e diziam: como eles se amam, como eles se amam. Hoje, se pudesse olhar para nós, comunidade cristã, será que também eles falariam isso de nós? Como eles se amam. Gente, olhar para a primeira comunidade cristã é querer se inspirar para viver também enquanto igreja nos dias de hoje. Porque às vezes pode correr o risco de alguém dizer: olha como eles se atracam uns aos outros, olha como eles se machucam, olha como eles falam mal uns dos outros. Não deve ser o jeito do cristão viver. Olhar para as primeiras comunidades, recordar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou, a cura do coração das pessoas. E hoje nós olhamos para o Evangelho e compreendemos isso. Aquele que tinha cometido um grande deslize, aquele que estava lá à frente da sua igreja, a missão que Jesus havia dado para Pedro era muito grande. Mas Pedro, num momento de fraqueza, e aqui é interessante pensar, a palavra Simão, filho de Jonas. Simão, que vem do grego lá, significa pedra frágil, que se quebra com facilidade. Kéfas, pedra, rocha firme. Interessante que Jesus já tinha dado a ele esta palavra, esse Pedro, esta rocha firme. Mas quando Pedro erra: também tu estavas com ele. Não, eu não conheço esse homem. E novamente: mas tu também eras um dele. Não, eu não conheço. E negou por 3 vezes. E quando na terceira vez o galo canta e ele chora amargamente. O coração daquele homem estava ferido. Estava muito arrependido, porque afinal ele tinha negado o Senhor que teria lhe dado ali aquela grande missão. Mas Jesus queria curar o coração de Pedro, para que ele pudesse ser o grande homem, esta rocha firme, não a pedra mole que se quebra com facilidade. E é interessante, gente, quando nós olhamos esse texto do Evangelho de hoje, e a gente vai adentrar as letras, as palavras do grego, nós compreendemos que Jesus ele fez uma pergunta num termo ágape, o amor mais elevado, como se ele pudesse dizer: Pedro, tu me amas? E Pedro responde com filia no original. É como se a gente traduzisse aqui, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse: Senhor, eu gosto do Senhor. É como se ele tivesse respondido isso. Ele não foi capaz de responder à altura desse amor de Deus. E mais uma vez Jesus: Pedro, ágape. E Pedro: filia, Senhor, eu gosto do Senhor. Ele sabia que ele tinha negado, ele estava envergonhado. E aí Jesus, o bonito do Evangelho é isso, ele rebaixa-se até Pedro. Pedro, filia. Jesus rebaixa-se a Pedro e Pedro assusta. E Jesus então, fazendo esse ato de rebaixamento até Pedro, ele compreendeu que Jesus estava querendo reavivar a chama da fé de Pedro, curar aquele coração ferido. E aí onde Pedro vai responder: ágape, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Espírito está nos levando a recordar essas coisas que Jesus realizou na vida daquele homem. O Espírito nos recorda que na vida de tantos e cada um de nós, Ele pode realizar a cura que tanto precisamos também.
Não é preciso ir longe, não. É preciso perscrutar as Escrituras e assim, na presença do Espírito, recordar tudo aquilo que Jesus nos disse. E é interessante a gente entrar também um pouco na história pessoal, né? Certa vez, gente, eu ouvi uma pregação e sempre compreendendo a importância da vida de oração para que a gente possa se manter no caminho de Deus, mesmo em meio aos tempos difíceis. A minha dificuldade naquela época, isso eu nem pensava em ser padre, estava começando a vida de igreja. E um pregador ele dizia assim: olha, para que você não se esqueça de rezar de manhãzinha, na noite anterior você vai jogar a sua chinela embaixo da cama. E eu fiquei pensando, onde que vai parar isso aí? O que vai dar essa história? Alguém perguntando para ele, mas para que jogar? E ele falava, mas toda vez, quando eu estou querendo rezar de verdade de manhãzinha, eu jogo meu chinelo no dia anterior embaixo da cama. Estou, às vezes, esquecendo que eu devo rezar mais uma vez no dia anterior, chinelo embaixo da cama. Depois, gente, eu fui entender para que ele fazia isso. Sabe para quê? Porque dizendo ele que quando ele jogava a chinela embaixo da cama no dia anterior, no outro dia ele tinha que ir lá embaixo da cama, ia lá e pegar aquela chinela, e ele lembrava que ele já estava de joelho e rezava. Às vezes eu fiz isso também, para poder aprender que eu preciso rezar, começando desde cedinho. Talvez é por esse gesto, eu não vou dizer para você jogar a chinela embaixo da cama, mas o que você precisa fazer para que você se reavive na sua experiência de fé? Eu venho daquela geração PHN, não sei, talvez alguns aqui acompanharam o Dunga da Canção Nova, tanto que eu me inspiro tantas vezes no jeito dele pregar, no jeito mais direto. E ele, no ano de 2007, ele teve aquela inspiração de que quando ele levantasse, ele precisava da ajuda do Espírito, e ele dizia que o Espírito Santo inspirou a ele a dizer assim: bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje? Vamos dizer juntos essa frase? Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje? E assim, gente, eu estou recordando de coisas pequenas que eu fui vivendo na minha caminhada de fé, para que eu pudesse chegar depois, claro, ao sacerdócio. E às vezes, se é preciso voltar lá no passado, recordar, fazer passar no coração novamente. Se é preciso jogar a chinela embaixo da cama de novo. Se é preciso dizer bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Porque não sou eu, é o Espírito que conduz. É a presença de Deus que vem nos renovar, que nos dá esperança. E eu digo para você com toda a tranquilidade, quando nos colocamos na presença do Espírito, venha o que vier, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, mas nós permanecemos firmes. Permanecermos firmes. Para encerrar esta homilia, vamos rezar juntos. Vamos ficar de pé. Os discípulos naquela época, eles compreenderam isso. Pedir esse dom do Espírito. Pedir que esse Espírito viesse em auxílio da sua fraqueza, porque eles estavam desarticulados, medrosos, cabisbaixos. Talvez hoje entre nós se encontrem pessoas assim, cabisbaixas, desacossoado da vida, desarticulado, sem rumo. Fecha seus olhos um instante, se você assim quiser. Você não é obrigado, eu não te imponho, eu te proponho. Você vai ouvir esse canto. E você vai pedir o Espírito Santo através desse canto, para que ele te inspire também a uma vida melhor, a caminhar mais uma vez na presença de Deus. Assim como uma corça suspira pelas águas. Canta isso. Assim como uma corça suspira pelas águas. Por ti suspira minha alma. Suspira minha alma. Espírito de Deus. Vai cantando isso e fazendo desse canto a sua oração. Mais uma vez, assim como a corça. Ergue o volume da sua voz.
Canta com a fé que brota do seu ser. Suspira pelas águas. Por ti suspira minha alma. Suspira minha Espírito de Deus. Espírito. Ergue as suas duas mãos lá no alto e canta: ó, enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Pedindo esse Espírito nesta noite. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito de Deus. Canta mais uma vez, canta rezando. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. Coloca a mão aí no teu coração, só dedilhando esse violão. Deixa eu rezar por você. Senhor Jesus, o Senhor me permitiu recordar coisas bonitas que o Senhor falou, que o Senhor fez. O Senhor realizou tantos milagres, tantas graças, tantas curas. O Senhor alimentou a esperança no coração de tantos homens e mulheres. O Senhor Jesus deu uma guinada na vida de tantas pessoas. Hoje eu te peço por este filho, por esta filha, no seu desânimo, no seu cansaço, nesta desarticulação da própria vida. Este filho, Senhor, que sofre as enfermidades. Esta filha, Senhor, que tem perdido a vontade de viver, que tem vivido cada dia como se fosse um peso. Hoje, Jesus, eu te peço, com o teu Espírito Santo, na autoridade que me foi dado pela igreja, na unção que me foi dado como padre, eu te peço hoje o dom do teu Espírito Santo, que nos faça recordar todas as maravilhas vividas na tua presença. Enche-nos de novo, Espírito Santo. Renova a fé, a esperança, a alegria, o ânimo, a vontade de caminhar, mesmo diante de tantos desafios que temos vivido. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Sabe, Espírito Santo, muitas vezes a nossa alma se encontra assim, como essa corça que vai à procura de água. E o Espírito Santo, tu mesmo, é conhecido como água da vida. Vem hoje derramar vida na vida dos teus filhos. Alimenta de novo o fervor espiritual. Tira esta mornidão espiritual. Renova a fé, a chama da fé. Tira, Senhor, esta vontade de desistir de tudo. Tira do coração desse filho, desta filha, a vontade até mesmo de tirar a própria vida. Devolve-lhe a alegria de viver, de caminhar, Senhor, na tua presença. És o nosso Deus. Enche-nos, Espírito Santo. Renova a nossa fé, a chama da esperança. Mais uma vez, para finalizarmos, ó, enche-me, Espírito. Canta com fé, canta para valer. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito de Deus. Só no dedilhar desse violão, diz assim: obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O teu Santo Espírito O teu Santo Espírito se faz presente entre nós. se faz presente entre nós. O Espírito que está derramando nesse momento uma profunda paz nos corações. O que vem do Espírito Santo provoca paz em nós, não confusão. Confusão é do diabo. O Espírito provoca paz. Você que chegou aqui com o coração acelerado, angustiado, vai se apropriando agora desta paz interior que o Espírito está fazendo brotar em você. É para você esta paz. E você sabe que é com você. É o Espírito que está aí, te dando força. Mais uma vez, obrigado, Espírito Santo.
Obrigado pela paz que o Senhor derrama. Obrigado pela paz que o Senhor Eu posso sentir esta paz. e eu posso sentir esta paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Ele é nossa força. Ele caminha conosco. Ele é o nosso sustento. É a nossa esperança. Olha para quem está do seu lado aí. Dá um sorriso para essa pessoa. Se ela não estiver sorrindo, faz cosquinha nela aí. Dá um abraço nessa pessoa. Deseja a paz para ela. Fortalece a esperança. Fala para ela, o Espírito Santo está contigo, viu? Desista não. O Espírito Santo é o teu bem maior. É Deus contigo. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela presença do Espírito em nós. E vamos continuar a Santa Missa. Vamos elevar as nossas preces neste 8º dia de novena. A nossa resposta, pela graça do Espírito Santo, acolhe as nossas preces. Pela graça do Espírito